Buracos negros destruindo estrelas enormes. Pulsares girando em velocidades incríveis e emitindo poderosos feixes de energia. Nebulosas coloridas com fogos de artifício de estrelas recém-nascidas. Galáxias de todas as cores e tamanhos possíveis. Tudo isso é encontrado no nosso universo. Mas não é infinito, tem um limite, uma parede literal. E além disso, existe um nada absoluto. Agora, vamos fazer uma jornada até essa divisória. Mas antes de mais nada, nosso universo é como uma enorme boneca russa. Se você abrir uma, a outra menor dentro. É uma galáxia. Dentro dela está uma boneca ainda menor. Esse é o nosso sistema solar. E a menor boneca de todas é a Terra. Cada uma dessas bonecas tem limites que vamos ultrapassar. Para isso, precisaremos de uma nave espacial. E das grandes. Ela também deve ser capaz de se mover 100 vezes mais rápido do que a velocidade da luz. Você sobe a bordo e liga os motores. 100 km acima do nível do mar é nosso primeiro limite. Isso é 10 vezes mais alto do que voam os aviões de passageiros. Esse ponto é denominado linha de Kármán, que separa a atmosfera terrestre do espaço sideral. Agora voamos mais longe, até a borda do nosso sistema solar. Ligamos os hiperpropulsores e passamos por Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Percorremos uma distância de 100 unidades astronômicas. Uma delas é a distância da Terra ao Sol. E aqui está o limite de nosso sistema solar, a heliosfera. Aqui, a velocidade do vento solar diminui rapidamente. Primeiro cai de 1 milhão de quilômetros por hora para a velocidade do som. Então há uma camada chamada heliopausa. É aqui que o vento quase desaparece. E então nossa nave experimenta uma onda de proa. É aqui que sentimos a força do vento interestelar, que colide com a fronteira do nosso sistema solar. Ao passar por esse limite, você se encontrará no escuro do espaço interestelar. E aqui, pode encontrar 2 objetos de fabricação humana que fizeram essa viagem pela primeira vez na história: a Voyager 1 e a Voyager 2. A Voyager 1 cruzou essa fronteira em 2004. A Voyager 2 fez isso em 2007. Essas ondas espaciais descobriram que a heliosfera não é uma bola perfeita ao redor do Sol. Seu limite está a 10 UAs, mais perto da estrela do que o norte. Então, estamos nos movendo no espaço interestelar e em breve nos aproximaremos de uma parede de pedra ao redor de nosso sistema solar, 200 mil UAs adiante, e chegamos lá. Essa parede de rocha é a nuvem de Oort. Na verdade, é uma pilha de asteroides que cerca o nosso mundo. Os cientistas especulam que a nuvem de Oort pode ser a fonte de cometas e meteoritos que caem na Terra. Mas estes são tão esparsos que facilmente voamos entre eles. Agora, estamos na escuridão completa. A Via Láctea tem cerca de 106 mil anos-luz de largura. Em um foguete convencional, levaria bilhões de anos para voar nessa distância. Mas você acelera ao máximo e voa com maestria pelas estrelas e planetas, como se estivesse em uma pista de corrida. E em poucos minutos, está no limite de nossa galáxia. Não há mais vento interestelar. Tudo o que vê são pontos brilhantes em algum lugar à distância. Esses pontos são galáxias enormes. Precisamos olhar um mapa para fazer uma rota até a borda de todo o nosso universo. Você está aqui, perto da galáxia Via Láctea, que é a parte de um aglomerado de galáxias chamado superaglomerado Laniakea. Mas mesmo essa coisa enorme é como uma ruazinha em uma cidade grande. Aproximando o zoom, encontramos o superaglomerado Hydra Centauro. Milhares de galáxias no mapa parecem pequenos pontos. Zoom máximo. Esse é todo o universo observável. Nós pensamos que era infinito, mas podemos ter a prova de que tem um limite. Está aqui, a 10 bilhões de anos-luz de distância de nossa casa. Mesmo se você viajar na velocidade da luz, uma viagem levaria o dobro do tempo que nosso planeta inteiro existiu. Durante esse tempo, o Sol desaparecerá ou explodirá como uma supernova, destruindo todo o nosso sistema solar. E se você puder viver tanto tempo e depois voltar para casa, verá que nossa galáxia não existe mais. Há muito ela colidiu com a galáxia de Andrômeda e se fundiu em um grande corpo cósmico. Felizmente, sua nave é capaz de distorcer o espaço-tempo de modo que essa jornada levará literalmente alguns segundos. Bum! Parabéns! Você chegou ao seu destino, o supervazio de Eridano. Alguns cientistas acreditam que essa localização é a evidência de colisões de nosso universo
com algo grande o suficiente para deixar uma cicatriz tão grande. O supervazio de Eridano é um espaço vazio e frio com 1 bilhão de anos-luz de largura. Se você pensar nesse vazio como uma xícara, caberiam nela pelo menos 10.000 galáxias. E apareceu após um acidente de proporções gigantescas. O objeto que caiu em nosso universo foi outro universo. Sim, outros universos podem realmente existir. Imagine que todo o nosso universo é uma enorme bolha que contém todos os aglomerados de galáxias no universo observável. Pode haver um número infinito dessas bolhas. Elas poderiam ter nascido durante o Big Bang. Esses universos podem ser diferentes do nosso e ter outras galáxias e nebulosas. Mas essas bolhas também podem ser universos paralelos. Isso significa que, se você escolhesse cereal em vez de aveia pela manhã, em outro universo, seu irmão gêmeo optaria pela aveia. Cada escolha que você fez na vida teve consequências completamente diferentes em um universo paralelo. E porque o número e as escolhas são infinitas, há toda uma infinidade de universos paralelos. Portanto, como uma bolha normal, nosso universo tem uma parede que está perto do supervazio de Eridano. Há muito tempo, outra bolha passou pela nossa. À medida que uma se aproximava da outra, campos gravitacionais começaram a interagir. Nossa parede limite começou a se deformar e a puxar em direção ao outro universo. A mesma coisa aconteceu do outro lado. Então, as paredes de nossos universos entraram em contato. Mas à medida que essas bolhas se moviam, sua conexão começou a se quebrar. E o outro universo acabou de rasgar um grande pedaço do nosso. Um vazio frio formado no ponto de colisão. E esse é o supervazio de Eridano. O problema é que o universo parece o mesmo para o observador, independentemente do ponto de vista. Por exemplo, imagine uma bola de basquete suspensa no ar. Agora, se colocarmos uma formiga nela e lhe dissermos para encontrar a borda dessa bola, ela começará a correr em volta, fazendo um número infinito de círculos. Mas a paisagem ao redor da formiga não mudará. Tudo o que ela verá é um horizonte arredondado. Isso porque a bola permanece a mesma de qualquer ponto de vista. A mesma coisa acontece conosco quando tentamos encontrar a borda de nosso universo. Tudo porque imaginamos o mundo em um espaço tridimensional e nossa visão é limitada. Por exemplo, você vê um quadrado comum em um espaço bidimensional. Mas se adicionar profundidade e mudar o ponto de vista, voilá, é um cubo. Se pudéssemos ver um universo em um espaço quadridimensional, um quadrado poderia ser algo completamente diferente. Mas talvez possamos deixar nossa bolha doméstica. A chave para viajar para outro universo pode estar dentro de um buraco negro. Um buraco negro é um dos objetos mais misteriosos do universo. Ele é tão pesado que distorce não apenas o espaço, mas também o tempo. É como colocar uma pedra pesada em uma rede. Esta vai ceder, e quanto mais perto você chegar da pedra, mais forte será a curvatura. Uma vez que está no campo gravitacional de um buraco negro, você não pode mais sair dele. Ainda não sabemos o que realmente pode estar no coração de um buraco negro. Alguns cientistas especulam que buracos brancos também existam. Teoricamente, deveriam nascer junto com os negros, exceto pela cor. Os brancos são exatamente o oposto dos buracos negros. Nada pode chegar perto de um branco. No momento, não há dados sobre eles, mas a teoria da relatividade geral sugere que existam. Também há a teoria de que um buraco negro pode ser uma passagem para outro universo. Quando você entra em um deles, pode sair do outro lado através do horizonte de eventos do buraco branco. Assim, ultrapassa a fronteira dos universos e se encontra em um mundo completamente diferente. Mas podemos ter provas de que existe um buraco branco. Em 2006, os cientistas descobriram uma explosão incomum de energia em algum lugar a 1,6 bilhão de anos-luz de distância da Terra. Essa explosão foi única. Não parecia uma de supernova ou mesmo a fusão de dois buracos negros. Alguns astrônomos acreditam que foi o nascimento de um buraco branco. Mas, porque era instável, foi destruído quase que imediatamente. Esse processo foi uma reminiscência do nascimento de todo o nosso universo, o Big Bang. Assim, os cientistas o chamaram de Little Bang. Há muitas perguntas sem resposta na física. Como surgiram a energia e a matéria? De onde veio a gravidade? E muito mais. Há anos estamos tentando obter respostas para essas perguntas, e uma das pessoas que tentou fazer isso foi Paramahansa Tewari, o autor da chamada Teoria do Vórtice Espacial.
O que é essa teoria e o que ela diz sobre as leis ocultas de nosso universo? Vamos descobrir! Paramahamsa Tewari foi o ex-diretor executivo da Corporação de Energia Nuclear da Índia. Ele adotou a teoria do vórtice espacial, ou SVT, Space Vortex Theory, proposta inicialmente por René Descartes, e a finalizou. Ele sempre foi inspirado pela física e seus grandes nomes, mesmo desde seus dias de estudante de engenharia elétrica. Após um estudo rigoroso das leis da física, ele descobriu novas equações que definiam matéria e a massa e a carga do elétron. Depois disso, ele criou a SVT. Essa teoria tentou explicar os fenômenos inexplicáveis da física, inclusive a criação do elétron e dos campos de energia gravitacional, eletrostática e eletromagnética, entre outros. Ela também descreveu as 6 leis ocultas do universo, que são a base de todo o nosso mundo. Mas antes de tudo, vamos falar sobre a teoria em si. A teoria dos vórtices espaciais sugere que o universo é composto de vórtices, ou padrões giratórios de energia, e, de acordo com a SVT, esses vórtices são os blocos de construção fundamentais do universo. Eles são a força motriz por trás das leis da física e dos princípios do nosso mundo. Basicamente, tudo no universo está conectado e interconectado por meio desses vórtices. Essa teoria não se baseia muito em observações reais, mas em modelos matemáticos e computacionais. Por exemplo, alguns modelos computacionais mostraram como esses vórtices funcionam na hidrodinâmica e na física de plasma. Eles mostraram que os vórtices em tais sistemas podem ter um ponto central de atração e podem ser interconectados. Outros modelos foram usados para estudar como as energias dentro dos vórtices se movem e como elas podem criar diferentes frequências e vibrações. Mas alguns especialistas criticaram a SVT por usar apenas modelos e simulações. A maior crítica é que essa teoria não pode ser testada de fato. Ela se baseia na matemática e não em alguns dados experimentais. É por isso que ela não é aceita como uma teoria científica dominante. Mas ainda assim é bastante interessante e oferece uma perspectiva única sobre o universo e nossa compreensão das leis da física. Por exemplo, de acordo com a SVT, o universo tem algumas regras subjacentes e ocultas que causam a criação da matéria fundamental, sua montagem e movimento. Quais são essas leis e o que elas dizem? Bem, vamos dar uma olhada nelas. Lei 1. O universo tem apenas uma entidade primordial, o espaço, ou seja, o vácuo absoluto que estrutura a matéria. Essa lei afirma que o espaço é o bloco de construção fundamental do universo e que ele é responsável por estruturar a matéria. Ela sugere que o espaço é a entidade fundamental que cria e mantém a estrutura da matéria, e que toda a matéria do universo é composta das mesmas partículas fundamentais, como elétrons e pósitrons. Vamos tentar colocar isso em palavras simples. Imagine que o universo é como um grande conjunto de Lego. Assim como todas as peças de Lego são compostas pelos mesmos blocos de construção básicos, o universo também é composto pelos mesmos blocos de construção fundamentais, e esses blocos são chamados de elétrons e pósitrons. Mas o que mantém todos esses blocos unidos? O espaço, é claro. O espaço dá forma e estrutura, assim como o recipiente de plástico mantém todas as peças de Lego juntas em um conjunto. Portanto, a primeira lei afirma que o espaço é o bloco de construção fundamental que estrutura a matéria e mantém tudo unido no universo. Lei 2. A matéria é constituída por múltiplos de apenas um tipo de partículas fundamentais, elétrons e pósitrons. Essa lei afirma que toda a matéria do universo é composta das mesmas partículas fundamentais, o elétron e o pósitron. Esses dois são os blocos de Lego sobre os quais falamos anteriormente, e, de acordo com a segunda lei, essas partículas minúsculas e invisíveis compõem tudo, desde um átomo minúsculo até uma galáxia gigante. Acontece o mesmo com o nosso Lego, não importa a forma ou o tamanho da nossa construção, ela ainda é feita dos mesmos blocos. Lei 3. A distribuição de campos no espaço, conforme reconhecida pela física contemporânea, ligada à matéria e dela emanando, é um efeito decorrente de apenas um campo fundamental no espaço. Essa lei afirma que os campos reconhecidos pela física contemporânea, como os campos eletromagnético e gravitacional, são efeitos decorrentes de um único campo fundamental no espaço. Ela sugere que esse campo fundamental é responsável pela criação de tudo o que observamos no universo.
Então vamos tentar simplificar. Desta vez, imagine que o universo é como um grande playground. Todos os diferentes campos que observamos, como os campos gravitacional e eletromagnético, são como diferentes jogos que jogamos lá dentro. Mas não importa o que jogamos, ainda estamos em um único espaço fundamental. Esse é o próprio playground. É a base que mantém tudo unido. De acordo com a terceira lei, sem o playground não poderíamos jogar nenhum jogo e, sem esse campo fundamental no espaço, não poderíamos observar nenhum campo no universo. Lei 4. Não há vazio no espaço em nenhum lugar do universo, exceto nos centros das partículas fundamentais da matéria, elétrons e pósitrons. Essa lei afirma que não há espaço verdadeiramente vazio no universo e que todo o espaço é preenchido com um campo fundamental, aquele sobre o qual falamos anteriormente. Ela diz que os elétrons e pósitrons podem ser encontrados em toda a parte, e mesmo as coisas que consideramos vazias, como o vácuo, estão na verdade cheias de partículas minúsculas. E de acordo com essa lei, os únicos espaços verdadeiramente vazios que podemos encontrar no universo estão nos centros das partículas fundamentais, elétrons e pósitrons. Lei 5. A partir de apenas uma constante universal fundamental, todas as constantes consideradas universais na física contemporânea são deriváveis. Essa lei afirma que todas as constantes consideradas universais na física contemporânea podem ser derivadas de uma única constante universal fundamental. Ela sugere que todas as constantes da física estão interconectadas e podem ser explicadas por um único princípio fundamental. Sei que você está tendo que imaginar muito ultimamente, mas tenha paciência comigo. Desta vez, imagine o universo como uma grande receita. Todas as constantes da física, como a velocidade da luz, a constante gravitacional e a constante de Planck, são como os ingredientes. Eles são muito diferentes e há muitos deles. Mas, assim como todos os ingredientes de uma receita estão interconectados e se unem para formar um prato, todas as constantes da física se unem para formar o universo. E assim como uma receita tem um ingrediente principal que mantém tudo unido, a física também tem uma única constante fundamental, que mantém tudo unido. Lei 6. A estrutura espacial da matéria fundamental submicroscópica é repetida uniformemente nas estruturas espaciais de corpos macroscópicos, como planetas, estrelas e galáxias. Essa lei afirma que a estrutura das partículas fundamentais que compõem a matéria é repetitiva e uniforme em todas as escalas, desde as partículas subatômicas até os corpos macroscópicos, como planetas, estrelas e galáxias. Ela sugere que os mesmos princípios fundamentais governam a estrutura da matéria em todas as escalas. Vamos voltar à analogia com as receitas e a culinária. Usando diferentes ingredientes e combinando-os de diferentes maneiras, o chefe pode criar novos pratos. Todos esses pratos serão diferentes e podem ser muito simples ou muito complexos, mas ao criá-los, o chefe ainda aplica as mesmas regras e conhecimentos básicos que tem, certo? E da mesma forma, o universo também cria estruturas diferentes de átomos a planetas, estrelas e galáxias. Mas ele ainda usa os mesmos princípios fundamentais para criar todas essas coisas. Portanto, essa lei sugere que a estrutura das partículas fundamentais que compõem a matéria é repetitiva e uniforme em todas as escalas. Essas são as leis fundamentais do universo de acordo com a SVT. E, embora não seja aceito pela ciência convencional, ainda é um conceito bastante interessante. Há uma coisa misteriosa no espaço, um ponto em comum que os cientistas não conseguem explicar há mais de 15 anos. Há diferentes teorias e uma delas diz que talvez essa seja uma marca de uma colisão com um universo paralelo. Será que isso é verdade? Bem, vamos ver. Dê uma olhada neste mapa. Este é o mapa do nosso universo. Bem, não é bem assim. Na verdade, esse é o mapa da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou simplesmente RCFM. Muitos bilhões de anos atrás, houve um Big Bang. Ele foi tão poderoso que criou todo o nosso universo. E é claro, um evento como esse não poderia ocorrer sem deixar algumas consequências. E essas consequências estão literalmente em toda parte. O Big Bang deixou a radiação eletromagnética, que conhecemos como RCFM.
Não a percebemos em nossa vida diária, mas ela está literalmente aqui, debaixo de nossos narizes. E se você tivesse algum tipo de visão sobre-humana, veria como tudo ao seu redor brilha com essa luz fraca. Essa radiação é muito importante. Se não tivéssemos descoberto a RCFM, nunca teríamos descoberto o Big Bang. Anteriormente, os cientistas acreditavam que o universo sempre existiu. Não havia um começo e não haveria um fim. Isso soa bastante ridículo para nós agora, mas há menos de um século as pessoas tinham certeza absoluta disso. Stephen Hawking foi um dos primeiros cientistas a supor que o universo de fato teve um início. O cara era tão legal que percebeu isso como estudante enquanto trabalhava em sua tese de doutorado. Mas infelizmente ele não tinha provas. Se houve um bang tão forte há bilhões de anos, então onde estão os rastros? Onde está a prova? Riram as pessoas que acreditavam na teoria do universo estático e eterno. Mas não se preocupe, elas tiveram a prova muito em breve. Em 1965, os astrônomos Arno Penzias e Robert Wilson descobriram a RCFM. E essa foi a primeira prova grandiosa do Big Bang. Descobriu-se que a radiação estava em toda parte, nós é que não a notávamos. De fato, no início, Penzias e Wilson a confundiram com o barulho de uma cidade grande, pombos ou qualquer outra coisa. Por sua descoberta, que virou o mundo da ciência de cabeça para baixo, eles receberam o prêmio Nobel. Muito bem, as pessoas descobriram que estavam cercadas por radiação eletromagnética. Em seguida, começaram a coletar mais dados sobre ela. Com o passar dos anos, acumularam mais e mais informações, até que criaram esse mapa. Esse é um mapa das temperaturas da RCFM, mas ao criá-lo, os cientistas descobriram algo incomum. Vamos dar uma olhada nesse mapa. Ele parece ser um padrão grande e diversificado de lugares frios e quentes, mas na realidade, nosso universo é bastante uniforme. Todas as temperaturas nesse mapa estão próximas de menos 270 graus Celsius, com pouquíssima diferença. Todas as flutuações de temperatura entre esses lugares são pequenas, e cada ponto minúsculo na verdade se espalha por milhões de anos-luz. Portanto, tudo em nosso mundo é bastante calmo e estável, exceto por um ponto, esse ponto frio aqui. Os astrônomos o descobriram pela primeira vez em 2004. A princípio não parecia nada incomum. É apenas uma região onde a temperatura está abaixo da média por alguns microkelvins. Mas lembre-se, não estamos falando de uma área pequena. Essa é uma região de frio gigantesca. Ela tem literalmente bilhões de anos-luz de tamanho. Espere, pensaram os cientistas. Isso não pode ser verdade. O universo deveria ser consistente em todos os lugares. De acordo com o nosso modelo padrão, esse ponto frio simplesmente não deveria existir. Mas ele existe de fato. Não se trata apenas de um erro matemático, ele está bem ali. Então, o que é esse ponto frio? E como ele apareceu? Os astrônomos vêm tentando encontrar as respostas para essas perguntas há anos. Mesmo agora, temos apenas algumas teorias, portanto vamos discutir todas elas. Teoria 1. Textura cósmica. Essa ideia foi levantada no final de 2007. Na época, os cientistas sugeriram que esse ponto frio poderia ser as colinas do espaço. Em outras palavras, pode ser uma região acidentada do universo, apenas parte de sua textura. Mas essa é uma explicação boba, então essa teoria foi rapidamente descartada. Teoria 2. O supervazio. Essa hipótese foi considerada mais plausível por um tempo. Ela afirmava que o ponto frio era na verdade o chamado supervazio. Trata-se de um lugar escuro e aterrorizante do nosso universo, quase sem galáxias. E por ser uma região vazia, quase sem nada, parece fria para nós. No entanto, essa teoria foi refutada em maio de 2017. Depois de examinar cuidadosamente o ponto frio, os cientistas descobriram que não havia sinais de um supervazio ali. Além disso, os vazios e supervazios, que aliás existem de fato, ainda são muito pequenos em tamanho. O ponto frio é literalmente milhares de vezes maior do que eles. Portanto, deve haver alguma outra explicação. E há uma. Talvez a mais bizarra de todas. Teoria 3. Um universo paralelo. Essa ideia polêmica foi apresentada pela cosmóloga e física teórica Laura Mersini Houghton. Ela sugeriu que o ponto frio poderia ser uma marca da colisão do nosso universo com um universo paralelo. A cosmologia padrão não consegue explicar um buraco cósmico tão grande, diz Mersini Houghton. Essa é a marca inconfundível de outro universo além da borda do nosso.
Sua suposição se baseia na teoria do multiverso. Essa teoria diz que, na verdade, há um número infinito de universos como o nosso no mundo. Eles colidem constantemente uns com os outros, dando um empurrão, o que cria um novo Big Bang. Então, talvez o ponto frio seja um hematoma dessa colisão? Para a mecânica quântica, essas teorias malucas são bastante comuns, mas para a física padrão e nossa simples compreensão do mundo, isso é de abalar a Terra. É claro que precisamos de provas sólidas, e a equipe de Mersenne-Houghton já começou a trabalhar nisso. O professor Tom Shanks, do Centro de Astronomia Extragaláctica da Universidade de Durham, também participa dessa pesquisa. O mais maluco dos modelos exóticos para a explicação do ponto frio, o multiverso, é, na verdade, o mais padrão em termos de nosso modelo atual do universo, escreveu ele em um de seus trabalhos. Então, de que evidências precisamos? Bem, nosso ponto frio está localizado no hemisfério sul. De acordo com Shanks, se realmente houve uma colisão entre dois universos, deveríamos encontrar outro ponto frio, e ele deveria estar no lado oposto, ou seja, no hemisfério norte. Se os astrônomos realmente o encontrassem, essa teoria seria confirmada, e ela se tornaria a primeira prova da existência de um universo paralelo. Mas não é tão fácil assim. Para encontrar um segundo ponto, precisamos dos mais recentes e altamente sensíveis telescópios. Também precisamos descobrir algumas informações sobre a natureza da energia escura, como ela afeta o espaço e, em outras palavras, ainda há muito trabalho a ser feito. Não faz muito tempo, os cientistas realmente acreditavam ter descoberto o segundo ponto. Pesquisadores do Novo México pensaram tê-lo encontrado no hemisfério norte, mas infelizmente é provável que tenha sido um engano. O mapa que esses pesquisadores usaram tinha um alto grau de aleatoriedade. Portanto, é possível que sua descoberta seja apenas um acidente causado por outros vazios. Então, basicamente, não encontramos outro ponto frio até agora, apesar das análises cuidadosas. Mas, novamente, mesmo os melhores equipamentos modernos não são perfeitos, e isso não significa que não exista um segundo ponto, significa apenas que ainda não o encontramos. Mas se um dia o encontrarmos, tal achado poderá mudar o mundo da ciência para sempre. Confirmaríamos não apenas a teoria dos universos paralelos, mas também a famosa teoria das cordas. E isso poderia explicar tudo o que ocorre em nosso mundo. Mas se isso acontecer, teremos ainda mais perguntas do que já temos. Como esses dois universos colidiram? Como tudo isso funciona? Até o momento, tudo não passa de suposições. Não podemos afirmar que o ponto frio é uma impressão da colisão de universos paralelos, mas também não podemos refutar isso. Na realidade, talvez nunca saibamos a verdade, mas ainda assim é interessante lutar por ela. Você está viajando pelas profundezas do espaço sideral, circulando estrelas e galáxias inteiras. Uau! Parece que esta nebulosa multicolorida logo entrará em colapso sob seu próprio peso e explodirá como uma supernova. Agora vamos circundar cuidadosamente este buraco negro. Tente não ser pego pelo campo gravitacional dele, ou ele vai engoli-lo como um monstro espacial. Espere. O que é aquela estrutura estranha ali? É uma muralha brilhante. E se você olhar de perto, cada ponto brilhante é uma galáxia inteira. Esse paredão tem cerca de 100 mil dessas galáxias. A Via Láctea tem 100 bilhões de estrelas. Então, esta muralha contém um quatrilhão, que é 10 seguido por 15 zeros, de estrelas como o nosso Sol. Essa estrutura gigante é chamada de Muralha do Polo Sul e está localizada a cerca de 500 milhões de anos-luz da Terra. Em comparação, a estrela mais perto de nossa casa é Próxima Centauri, a aproximadamente 4,2 anos-luz de distância. Os foguetes podem percorrer essa distância em cerca de 73 mil anos. Portanto, a jornada para a muralha do Polo Sul pode levar mais tempo do que nosso sistema solar existe. E ela é simplesmente gigantesca, mesmo em escala cósmica. Possui cerca de 1,37 bilhão de anos-luz de comprimento. Para dar uma ideia disso, a largura da Via Láctea é de apenas 100 mil anos-luz. Mas você não consegue ver o paredão mesmo com o telescópio mais poderoso, porque a própria Via Láctea obstrui a visão. Ela é tão brilhante que esconde a região. É como tentar olhar para o céu estrelado de uma metrópole. A poluição luminosa não vai deixar. Os cientistas conseguiram detectar esta muralha galáctica, medindo o desvio para o vermelho. Sabemos que todos os objetos no universo estão se movendo. Eles se espalharam dos outros como resultado do Big Bang, que aconteceu há bilhões de anos. E quando as galáxias se movem,
suas ondas de luz mudam ligeiramente. Ao medir essa alteração, podemos entender o que é o objeto e como ele se desloca. E essa muralha nem é a maior do nosso universo, e sim a grande Hércules Corona Boreal, uma superestrutura plana, gigante, com cerca de 10 bilhões de anos-luz de largura. Isso é cerca de 10% de todo o universo observável. Trata-se de um aglomerado de galáxias e conseguimos detectar essa estrutura gigante por rajadas de raios gama. É o evento eletromagnético mais brilhante do universo. Você pode até vê-lo nos confins dele. Essas explosões são um evento muito raro. Na Via Láctea, por exemplo, isso acontece uma vez a cada poucos milhões de anos. Se notarmos muitas delas em um curto espaço de tempo no mesmo local, significa que existem muitos objetos como a Via Láctea lá. Então, há muitas galáxias por aí. Outra estrutura gigante incomum no universo é o Grande Grupo de Quásares, com cerca de 4 bilhões de anos-luz de diâmetro. Portanto, é preciso um fóton de luz de quase o mesmo tempo que o nosso planeta existe, apenas para ir de um lado da estrutura para o outro. E se você colocar o Grande Grupo de Quásares na escala, ele seria 6,1 bilhões de vezes mais pesado que o nosso Sol. Os cientistas descobriram que existem pelo menos 73 deles nessa estrutura. Estes são alguns dos objetos mais incomuns do universo. São os núcleos ativos das galáxias. No centro de um quásar, há um buraco negro supermassivo. Um gigante devora a matéria ao seu redor. Uma força bárbara de gravidade torce a matéria ao redor do buraco negro, formando um disco, que é a fonte da radiação mais forte que existe. Em comparação, a de um único quásar é dezenas ou centenas de vezes mais forte do que a de todas as estrelas da nossa galáxia juntas. Por causa de uma radiação tão forte, podemos detectar quásares mesmo a distâncias muito longas. É por isso que eles também são chamados de faróis do universo, e são usados pelos cientistas para estudar o universo e o movimento dentro dele. Um dos mais distantes de nós está a cerca de 13,1 bilhões de anos-luz de distância. Isso o torna um dos objetos mais antigos do universo. Ele surgiu cerca de 690 milhões de anos após o Big Bang e é quase 3 vezes mais velho que o nosso Sistema Solar. Além disso, ainda tem um brilho extremo, cerca de 4,14 vezes mais brilhante que o Sol. Os cientistas explicam que no centro do gigante fica um buraco negro supermassivo, 800 milhões de vezes mais pesado que o Sol. Todas essas estruturas gigantes são apenas blocos de construção do nosso universo. Veja, este é o nosso Sistema Solar. Agora, diminua um pouco o zoom. É aqui que nossa estrela natal fica na Via Láctea. Reduza novamente. Aqui está um grupo local de galáxias, assim como todos estes pontos brilhantes. Esta é Andrômeda, e esta é a galáxia do Triângulo. E mais algumas dezenas de outras galáxias ligeiramente menores. Elas estão todas gravitacionalmente conectadas. O tamanho da estrutura é de cerca de 10 milhões de anos-luz. Isso é 100 vezes a largura da Via Láctea. Diminua o zoom, por favor. Este é o superaglomerado de Virgem, 20 vezes maior que o grupo local. Há cerca de 30 mil galáxias diferentes, e a massa da coisa toda é de cerca de 1,15 zeros de massas solares. Reduza o zoom novamente. Laniakea. Essa estrutura é quase 3 vezes maior. Inclui o superaglomerado de Virgem e outros menores. São cerca de 100 mil galáxias aqui, mas ainda não acabou. Diminua mais um pouco. Aqui está o complexo do superaglomerado Peixes-Baleia. Uma estrutura galáctea gigante com aproximadamente 60 aglomerados de galáxias. Portanto, há mais delas nele do que grãos de areia no deserto. Você sabe o que fazer. Menos um. Ufa, este é o universo observável. São mais de 500 bilhões de galáxias. E as estrelas, bem, existem cerca de 1 bilhão de trilhões delas. O universo observável tem sua própria estrutura. Aglomerados de galáxias formam cadeias e muralhas, como você já viu. Mas esses fios são separados por imensas regiões de vazio absoluto, as áreas chamadas de vazios. Nesses lugares não existe matéria alguma, há menos moléculas neles do que em uma sala vazia. Um desses vazios tem uma reputação muito mística. É o supervazio de Eridano, ou o ponto frio. Ele surgiu apenas 380 mil anos após o Big Bang. Tem quase 1 bilhão de anos-luz de largura e pode conter centenas ou milhares de galáxias com trilhões de estrelas. Alguns cientistas acreditam que pode ter sido o resultado da maior colisão de todos os tempos, envolvendo universos. Existe uma teoria de que o nosso é uma espécie de bolha.
uma enorme esfera que contém todas essas muralhas e cadeias de galáxias. Agora, imagine que há um número infinito dessas bolhas. Podem ser mundos paralelos ou universos diferentes. Muitos anos atrás, uma delas chegou perto da bolha do nosso universo. As paredes se tocaram e os dois universos se conectaram por um tempo, como duas gotas de água se juntando, mas o outro continuou se movendo. A área onde as bolhas se uniram ficou cada vez mais fina até que essa conexão se rompeu e elas se separaram uma da outra. Neste ponto, o segundo universo arrancou parte do material da nossa bolha. Todas aquelas galáxias que costumavam preencher o supervazio de Eridano acabaram em um universo paralelo. Os cientistas supuseram que poderíamos viajar através de outras bolhas. Voar até a suposta muralha do nosso universo levaria uma eternidade e demoraria ainda mais para viajar pelo espaço interuniversal. Então, temos que usar portais ou buracos de minhoca. Aqui está como funciona. Imagine um pedaço de papel com o ponto A de um lado e o B do outro. Em vez de percorrer toda a folha de papel, apenas a dobramos, de modo que o ponto A fique logo acima do ponto B. Tudo o que resta é fazer um pequeno buraco, e a viagem leva apenas alguns instantes. Alguns cientistas acreditam que esses atalhos pelos universos ficam dentro de buracos negros. Mas como sobreviver caindo em um deles? É preciso apenas escolher um que seja grande o suficiente. Tudo se resume à gravidade. Imagine que você está caindo em um buraco negro agora. Quanto mais perto chega dele, mais força ele exerce, e se intensifica a cada centímetro. Em um ponto, a força gravitacional que afeta a sua cabeça é muito mais forte do que nos pés. Então você se transforma em espaguete. Mas, se escolher um buraco negro supermassivo como os dos centros das galáxias, a força gravitacional aumenta gradualmente. Eles podem ser milhões de vezes mais pesados que o Sol e muito maiores. Mas a força gravitacional na sua cabeça e em seus pés será quase igual. E você ainda se sentirá confortável. Quem sabe, talvez, se conseguir sobreviver a uma queda em um buraco negro tão grande, você se encontre em um universo completamente diferente, onde diferentes leis da física se aplicam, mas até agora, isso é apenas uma teoria. Este é o nosso planeta natal, a Terra, e seu satélite, a Lua. Afastando a imagem, aqui está o nosso Sistema Solar. Um pouco mais, a Via Láctea. E somos um pequeno ponto entre um número infinito de estrelas. Agora ainda mais longe, um aglomerado de galáxias. Pontos e redemoinhos no espaço sem fim. Mais adiante, tem o superaglomerado Laniakea. O pontinho aqui é a nossa galáxia. Seguindo em frente, o superaglomerado Hydra Centauro. Enormes aglomerados compreendendo milhares de galáxias não são mais do que uma partícula daqui. Em seguida, o superaglomerado Pavo Indus, uma área de 200 milhões de anos-luz de largura. Podemos afastar a imagem até vermos todo o universo observável. Cada pequeno ponto aqui, na verdade, contém milhares de galáxias e quadrilhões de estrelas. Os cientistas especulam que o nosso universo pode parecer uma bolha, que pode colidir com outro universo. Sim, outros universos poderiam existir. Na verdade, até mesmo um número infinito deles. Todos poderiam ter surgido depois do Big Bang. A colisão entre eles também não é impossível. Pelo menos isso pode ter acontecido antes. E a prova está aqui, na direção da constelação de Eridanos. Este lugar se chama o Supervazio de Eridanos, com cerca de 1 bilhão de anos-luz de largura. Em comparação, a largura de toda a nossa galáxia é de apenas cerca de 100 mil anos-luz. Não há absolutamente nada neste lugar, e pode ser um vestígio de uma antiga colisão entre o nosso universo e outro. Os cientistas acreditam que estavam passando um pelo outro, quando a distância entre eles era mínima. As forças gravitacionais das bolhas começaram a puxar uma em direção à outra, assim como duas gotas de água tentando se conectar quando estão perto. Mas a velocidade dos universos era muito alta para que continuassem interagindo. Então, o outro universo acabou rasgando um pedaço da nossa bolha. Podem ter existido cerca de 10 mil galáxias nesse vazio, e todas foram destruídas ou tomadas pelo outro universo. Vamos viajar para a borda do nosso, para ver como essa colisão pode ter ocorrido. Estamos a 10 bilhões de anos-luz de nossa casa. Aqui, em outra galáxia, vemos nebulosas incríveis de diferentes cores e formas. E se você olhar na outra direção, há uma parede enorme se movendo para a nossa. Todas essas faíscas brilhantes são enormes galáxias, prestes a colidir conosco. Mas, na verdade, é um espelho enorme que só reflete nosso universo. Aqui, o espaço-tempo é distorcido e começa a ser puxado para outro universo a uma velocidade tremenda.
As leis usuais da física podem simplesmente parar de funcionar neste momento. A gravidade pode desaparecer, e com isso, todas as estrelas explodiriam, e as pessoas na superfície dos planetas ficariam com ausência de peso. Porém, se os universos não fossem uma tangente, mas caíssem diretamente um no outro, as coisas seriam muito mais assustadoras. A enorme quantidade de energia de colisão provavelmente causaria uma explosão incrível. Sua força simplesmente destruiria tudo em nossas bolhas. Ainda assim, as duas bolhas também podem começar a se fundir. No início, todas as galáxias nas bordas dos universos seriam dilaceradas. Mas então a fusão começaria. As galáxias começariam a se mover caoticamente e passariam uma pela outra, se separariam, colidiriam e explodiriam. A colisão de duas é um acidente de enormes proporções. Isso pode acontecer com a nossa casa muito em breve, em termos espaciais. A de Andrômeda está vindo na nossa direção. É uma galáxia espiral com cerca de 2 vezes o tamanho da nossa e tem cerca de 1 trilhão de estrelas lá, o que é 2 vezes mais do que na nossa Via Láctea. No centro desta galáxia brilhante esconde-se uma besta enorme, um buraco negro. Seu peso é de 2,8 zeros a massa do Sol. Gigantes vermelhas centenas de vezes maiores que o nosso Sol. Pulsares emitindo enormes quantidades de energia, como holofotes. Estrelas intergalácticas e muitos buracos negros grandes e pequenos. Essa mistura de objetos perigosos está se movendo em nossa direção, a 110 km por segundo. Uma viagem de Nova York a Los Angeles a essa velocidade levaria apenas meio minuto. O disco de Andrômeda já pode ser visto sem ajuda em noites sem lua. Com o passar do tempo, ficará ainda maior. À medida que Andrômeda se aproxima de nós, sua força gravitacional começará a esticar os braços de nossa galáxia espiral. Vai começar a desenrolá-los. As estrelas e planetas perderão suas órbitas. Um cenário possível é que um asteroide desconhecido, ou mesmo um planeta anão da galáxia de Andrômeda, colidirá com a Terra a uma velocidade incrível. Nosso planeta explodirá como um balão nesse impacto. Nossa! Outra observação envolve colisões estelares. Nosso Sol se chocaria com outra estrela. A maior começará lentamente a consumir a menor. Primeiro, roubará as camadas superiores leves dela. Depois, a engolirá como um espaguete, ou até mesmo como rigatone. Quando uma estrela grande atinge seu peso crítico, explode, o que destrói tudo ao seu redor, incluindo o nosso sistema solar. Talvez a onda de choque chegue a outras estrelas vizinhas. Outro cenário é que o nosso sistema solar será jogado no espaço escuro. Imagine uma bola de tênis amarrada a uma corda. Você pega a corda e gira a bola sobre a cabeça como um estilingue, então solta. Isso é o que acontecerá com o Sol e todos os planetas ao seu redor. Nos encontraremos no espaço escuro e frio, mas a vida na Terra não será afetada. Ainda teremos nossa estrela brilhante para nos manter aquecidos. A única desvantagem é que todas as estrelas do nosso céu noturno desaparecerão. E o mais provável é que a fusão de 2 galáxias gigantes não tenha nenhum efeito sobre nós. A questão é que a distância entre estrelas e planetas no espaço é enorme. Assim, todos eles podem simplesmente se misturar e formar uma nuvem gigante. Seria como uma quantidade de areia fina passando por uma peneira grande. Os objetos não interagem entre si. Mas a coisa mais interessante acontecerá com os buracos negros nos centros de nossas galáxias. Nesse momento, há um aglomerado denso de poeira estelar e estrelas ao redor deles. À medida que Andrômeda e a Via Láctea se aproximam, começarão a dançar uma com a outra. Será lambada ou forró? E quando os buracos negros se aproximarem, começarão a engolir toda a matéria um ao redor do outro. Bilhões de toneladas de poeira estelar colorida, asteroides e partículas estelares voarão em direção ao centro de qualquer buraco negro. Pode parecer que esse processo acontece muito lentamente, mas é uma ilusão. Objetos superpesados como buracos negros deformam a grade espaço-temporal. Então o tempo é muito mais lento perto de buracos negros. E todos os objetos que aparentemente permanecem no horizonte de eventos por semanas ou até meses já se foram há muito tempo. Quando os buracos negros finalmente se juntam, se fundem em um supergigante, mas sua massa é um pouco menor do que a combinada dos 2 monstros escuros. Parte do seu peso é transformado em energia de colisão, que por sua vez é liberada tão fortemente que suas ondas podem ser sentidas em outras galáxias. Agora, um enorme buraco negro reúne todo esse núcleo denso e quente das 2 galáxias ao seu redor. Em algum momento, ele fica cheio e lança poderosos jatos de energia para o espaço. Isso é chamado de núcleo galáctico ativo. É um dos fenômenos mais brilhantes do universo e a fonte mais poderosa de radiação eletromagnética já conhecida. Esses jatos podem ter mais de 5.000 anos-luz de comprimento.
Em comparação, a distância da Terra até a estrela que fica mais perto, próxima a Centauri, é de apenas 4,2 anos-luz. E a explosão que acompanha os jatos tem o poder de 100 explosões de supernovas. Uau, incrível! A onda de explosão desse evento pode até atingir as bordas de uma nova galáxia. E seria visível a milhões de anos-luz de distância. Agora, há nuvens densas de poeira multicolorida no centro das galáxias fundidas. O peso delas é tão grande que elas começam a encolher e assumir uma forma redonda. Gradualmente se tornam tão pesadas que comprimem o núcleo e as reações nucleares têm início dentro delas. A temperatura passa a subir e logo... BUM! Tem uma supernova. É um verdadeiro show de fogos de artifício no centro das galáxias. Estrelas irrompem da névoa e formam mundos novos e quentes. Nesse ponto, os braços das duas galáxias que antes foram puxadas para fora retornam lentamente à sua forma anterior. O centro superpesado da nossa tem uma força gravitacional tamanha que afeta estrelas e nebulosas a centenas de milhares de anos-luz de distância. Os braços dela se torcem novamente e vemos a galáxia nova e finalizada. Lactômeda ou Viâmeda. Ei, e que tal Androvia Meda Láctea? Blá, blá, blá. Bem, isso é difícil de dizer. Vamos voar para bem longe da Terra para olhar para ela à distância. Ela brilha como uma árvore de Natal. As grandes cidades parecem manchas amarelas à noite. E durante o dia, vemos estruturas estranhas, como uma ilha em forma de palmeira nos Emirados Árabes ou uma faixa escura que atravessa toda a China, a Grande Muralha. Todos esses são vestígios da existência humana. Agora vamos apontar nosso telescópio para outros planetas. Marte? Ele é apenas um deserto vazio e sem fim. Vênus? Apenas rochas e vulcões. Mesmo se olharmos para o espaço distante, todos os planetas são desertos e sem vida. Nenhum único vestígio de uma civilização extraterrestre. Muitas pessoas estão convencidas de que a vida na Terra não é exclusiva. Aqui está a nossa galáxia. Existem bilhões de estrelas semelhantes ao Sol. E aqui está todo o universo observável com bilhões dessas galáxias. Existe um número quase infinito de estrelas, e perto de cada uma delas pode haver mundos habitáveis. Mas pode ser que não tenhamos ainda encontrado vida em outros planetas, pois ela se esconde de nós sob a superfície. Por exemplo, existe Europa, que é um satélite de Júpiter ligeiramente menor que a nossa Lua. A estrutura dela lembra um ovo cozido, e a superfície é uma crosta dura de gelo. Mas se você pegar uma broca grande o suficiente, pode chegar até a gema líquida, um oceano de água. Júpiter e seus satélites ficam bem longe do Sol, então é bastante frio lá, cerca de 170 graus negativos. Assim, a água líquida instantaneamente se transforma em gelo. Mas Júpiter tem uma forte força gravitacional. Isso causa muito atrito dentro da Lua Europa, e o núcleo dela se aquece. O calor derrete o gelo, e assim temos um oceano aquoso sob sua superfície. A água é a base de toda a vida, portanto, pode haver bactérias simples nesse oceano. E quem sabe, talvez existam outras formas de vida por aí. Por exemplo, peixes com formatos estranhos. Devido à fraca gravidade, os corpos são formados diferentemente. Ou algo como baleias que se alimentam de plâncton. Em 2009, os cientistas encontraram um planeta completamente coberto por um oceano, o GJ 1214. Ele fica a 40 anos-luz da Terra, e cerca de 75% da massa dele é água. Ainda assim, as temperaturas neste planeta são tão altas que a água evapora e assume a forma de água superlíquida. Há tanto vapor lá que ele parece tão espesso quanto a própria água. Nenhuma vida poderia existir em tais condições. Mas os cientistas descobriram recentemente pelo menos 24 planetas melhores que a Terra e os chamaram de superhabitáveis. Esses planetas orbitam estrelas distantes em suas zonas habitáveis. Esse é o ponto ideal a uma distância perfeita da estrela. No nosso sistema solar, Vênus, Terra e Marte ficam nessa zona. Um planeta superhabitável deve ser 10% maior que a Terra e ter uma gravidade mais forte, pois dessa forma pode ter uma atmosfera mais densa. Uma temperatura 5 graus mais alta do que a da Terra tornaria o planeta mais úmido. Isso encorajaria uma variedade de organismos vivos lá. Esses planetas podem ser ótimos para a vida, mas é difícil dizer se já existe vida lá. O principal sinalizador que confirmaria a existência de uma civilização avançada poderia ser as ondas de rádio. Imagine um planeta habitável semelhante à Terra. No processo de evolução, seres inteligentes surgiriam lá, como os humanos. Eles seriam muito mais altos por causa da baixa gravidade, e seus olhos seriam adaptados à luz de outra estrela, muito mais brilhante que o Sol.
Mais cedo ou mais tarde, essa civilização terá que usar ondas de rádio para se comunicar. Podemos pensar nessas ondas como o som alto dos alto-falantes. Aqui está a Terra. Agora estamos usando ondas de rádio ativamente, e o ruído que vem do nosso planeta é muito sério. Se um planeta vizinho tivesse radiotelescópios, aqueles grandes pratos que captam essas ondas, perceberia que a vida está desabrochando aqui. Existem muitos radiotelescópios na Terra que estão apontados para o espaço distante à espera de um sinal de extraterrestres, mas ainda não captamos nada. Ainda assim, isso não significa que não haja um planeta em algum lugar do universo que emita ondas de rádio. É tudo uma questão de distância. Estamos saltando 200 anos-luz para outra estrela. Suponha que exista um planeta X onde exista vida. A civilização aqui é avançada o suficiente para usar ondas de rádio. Então, eles liberam a primeira onda no espaço. Nossos radiotelescópios não serão capazes de detectá-la até 200 anos depois. Isso também funciona ao contrário. A comunicação de rádio na Terra só existe desde 1895. Nosso sinal de rádio não alcançará o planeta X até 2095. E só então os alienígenas ouvirão nossa voz. Mas esse ruído do rádio não dura muito. A cada ano, nossa tecnologia melhora e o nosso ruído do rádio diminui. Estamos começando a utilizar a comunicação móvel, TV a cabo e fibra ótica. Tudo isso reduz o volume do nosso planeta no espectro do rádio, e logo nos tornaremos simplesmente invisíveis para outros planetas. A mesma coisa está acontecendo do outro lado. Portanto, as ondas de rádio vindas de civilizações são um breve pico na escala cósmica, e não podemos aceitar o silêncio do rádio como prova de que não existe vida extraterrestre. Um telescópio gigante que poderia tirar uma foto direta de um planeta possivelmente habitado mudaria a situação. Ampliamos a foto e lá está ela. Vemos cidades alienígenas com edifícios altos e muitas antenas, mas neste momento não conseguimos olhar tão longe. O que conseguimos é tirar fotos de Marte e seus satélites, mas até mesmo a qualidade delas nos engana. Por exemplo, Sidônia. Uma formação nessa região de Marte parece um rosto humano. Pensávamos que pudesse ter existido uma civilização antiga lá que tivesse feito algum tipo de escultura ou memorial. Teorias mais extravagantes diziam que estes eram os restos mortais de um humano gigante e que existiria o corpo inteiro dele sob as areias de Marte. Mas na verdade, se mostrou ser apenas um morro. Os ventos fortes abriram alguns buracos ali, e quando batia uma sombra nesses buracos, nós os enxergávamos como os olhos humanos e uma boca. Ou um monólito no satélite de Marte, Phobos. Encontramos uma rocha lisa que era quase tão alta quanto a pirâmide de Quéops. Essa notícia gerou muitas teorias sobre a civilização que a construíra, mas acabou por ser nada mais do que uma rocha. O número infinito de estrelas e mundos ao seu redor quase garante a existência de outras civilizações. Mas então, por que elas não viriam para a Terra, certo? Achamos que a vida em todo o universo se desenvolve em cenários semelhantes. O surgimento de formas de vida simples, seguido pela evolução e crescimento de uma civilização tecnologicamente avançada. Mas, assim como na Terra, cataclismos acontecem lá também, causando extinções em massa. Meteoritos, por exemplo. Talvez houvesse uma civilização lá, pronta para ir para o espaço sideral. Mas um enorme meteorito, como o que varreu os dinossauros da superfície da Terra, fez essa civilização desaparecer, e a vida naquele planeta começou um novo ciclo do zero. Além disso, quanto mais avançada a civilização, maior o risco de sua autodestruição. Os cientistas podem conduzir experimentos em máquinas como o Grande Colisor de Hadrons e acidentalmente criar um buraco negro ali. Ele começaria a engolir tudo ao seu redor e crescer. Em breve, todas as cidades super desenvolvidas dessa civilização e todo o planeta simplesmente desapareceriam. Outra possibilidade para civilizações super avançadas é viajar por buracos de minhoca, que são túneis no espaço-tempo entre os universos. Os alienígenas podem viajar por eles e perder o interesse em voltar. Mas também é possível que a vida na Terra seja única. Isso porque nosso planeta foi formado graças a uma série de coincidências incríveis. A primeira é a localização do nosso sistema solar na galáxia. Na Via Láctea existem constantes fogos de explosões de supernovas. A radiação dessas explosões destrói tudo ao seu redor a grandes distâncias. Nosso sistema solar fica bem no ponto ideal da órbita galáctica, onde estamos protegidos de tais explosões. Outro fator é a Lua. Uma teoria da formação da Lua diz que cerca de 4,5 bilhões de anos atrás, um meteorito do tamanho de Marte caiu sobre nós. Se o impacto tivesse sido direto, a Terra teria se partido. E se aquele meteorito tivesse apenas arranhado a Terra, os pedaços seriam simplesmente voado para longe.
Mas a colisão ocorreu precisamente para que parte do meteorito permanecesse na órbita terrestre e formasse a Lua. Assim, a Lua estabilizou a rotação da Terra e aqueceu nosso núcleo com a gravidade. Só então nosso planeta desenvolveu um campo magnético que nos protege do vento solar. Outros cientistas acreditam que a vida fora da Terra pode ser bioquimicamente diferente. Carbono e água são a base de nossos corpos, mas o carbono pode ser substituído por silício ou fósforo, e a água pode ser substituída por amônia ou metano. Esses átomos poderiam formar moléculas de diferentes formas e talvez se juntar em um organismo vivo. A vida baseada em tais elementos seria diferente de tudo o que se vê na Terra. Imagine um ser tão poderoso que pode sugar galáxias inteiras, tão misterioso que é invisível a olho nu e tão impressionante que dobra a própria estrutura do espaço e do tempo à sua vontade. Sim, conheça minha mãe. Tô brincando. Na verdade, conheça o super-herói definitivo do universo, a Estrela Buraco Negro. O que é e como funciona? Vamos descobrir. O universo é repleto de maravilhas, e a Estrela Buraco Negro é uma das mais impressionantes. É uma força supermassiva que pode distorcer as leis da física e um verdadeiro enigma a ser desvendado pelos cientistas. Não é de se admirar que os escritores de ficção científica as consideram tão cativantes. Uma estrela buraco negro, também conhecida como quase-estrela, é um tipo hipotético de estrela extremamente maciça e luminosa que pode ter existido no início da história do universo. Prevê-se que elas sejam tão luminosas quanto uma pequena galáxia, mas, diferentemente das estrelas modernas, elas não eram alimentadas por fusão nuclear em seus núcleos. A energia de uma quase-estrela viria de matéria que cairia em um buraco negro em seu núcleo. E sim, assim como um buraco negro normal, essas estrelas têm o poder de sugar tudo e qualquer coisa que se aproxime demais, incluindo estrelas, poeira e até mesmo galáxias inteiras. Mas como é possível que a estrela nasça de um buraco negro? E além disso, como elas coexistem juntos? Bom, primeiro vamos discutir como surgem os buracos negros em geral. Tudo começa com uma estrela supermassiva, que é pelo menos algumas vezes mais massiva do que o nosso próprio Sol. Essa estrela gigante queima de forma intensa e quente, brilhando com a luz de 1 milhão de sóis. Mas por fim, ela fica sem combustível e seu destino é selado. Quando sua vida útil chega ao fim, ela faz um último e massivo boom. Uma explosão tão poderosa que pode ofuscar uma galáxia inteira. Essa explosão é chamada de supernova. Durante esse boom, as camadas externas da estrela voam para longe, enquanto o núcleo é esmagado por sua própria gravidade. Se o núcleo esmagado for pesado o suficiente, ele pode continuar sendo esmagado até se tornar um buraco negro. E, sem mais nem menos, nasce um buraco negro. Nem tente colocar fraldas nessa coisa. Agora, esse monstro cósmico bebê pode continuar a crescer, engolindo qualquer coisa que se aproxime demais, inclusive estrelas, poeira e até galáxias inteiras. Isso é basicamente o que está acontecendo agora em nosso universo com as estrelas supermassivas. Mas e as quase-estrelas? A formação de uma quase-estrela só poderia ocorrer no início do desenvolvimento do universo, antes que o hidrogênio e o hélio fossem contaminados por elementos mais pesados. E por causa disso, as quase-estrelas têm uma característica importante. Elas são gigantes, tão enormes que é literalmente impossível imaginar. Elas podem fazer com que até mesmo as maiores estrelas modernas conhecidas, como a VY Canis Majoris e a Stephenson 218, pareçam pequenas. Não é de se admirar que elas sejam tão assustadoras. Elas nasceram de protoestrelas, uma das primeiras estrelas do universo, as tataravós de, você sabe, tudo. Imagine agora uma protoestrela tão maciça que seu núcleo colapsa em um buraco negro, exatamente como descrevemos anteriormente. Mas a principal diferença é que em uma supernova comum, as camadas externas da estrela são levadas pela energia liberada durante o boom. Enquanto isso, em uma quase-estrela, essas camadas externas são maciças o suficiente para absorver a energia sem serem levadas pelo vento. O que obtemos no final? Uma estrela com um buraco negro em seu núcleo que pesa de 1.000 a 10.000 massas solares. Essa quase-estrela é cerca de 14.000 vezes maior do que o nosso Sol, o que a torna maior do que qualquer outra estrela que conhecemos hoje. Esses titãs celestiais têm algumas propriedades bem malucas. Quando um buraco negro é formado no centro de uma protoestrela gigante, ele começa a liberar uma tonelada de energia. Essa energia ajuda a equilibrar a força da gravidade, tornando-a uma espécie de estrela gigante baseada em fusão.
Elas seriam tão brilhantes que cada uma delas pareceria uma pequena galáxia. As quase-estrelas teriam uma vida útil bem curta, em torno de 7 milhões de anos. Apenas para comparação, o nosso Sol tem cerca de 4,5 bilhões de anos e está apenas na metade de sua vida útil. Mas, de qualquer forma, durante esse curto período, o buraco negro no centro cresceria até atingir cerca de 1.000 a 10.000 vezes o tamanho do nosso Sol. Acredita-se que as quase-estrelas também sejam superquentes, com temperaturas que chegam a mais de 9.700 graus Celsius. Mas à medida que uma quase-estrela envelhece, ela começa a esfriar e suas camadas externas tornam-se transparentes. Eventualmente, ela esfria a uma temperatura de 3.700 graus Celsius, e nesse ponto, a quase-estrela está condenada. Ela não consegue sobreviver a essa temperatura, portanto, ela se dissipa, deixando para trás um buraco negro de massa intermediária. Infelizmente, no momento, não há evidências observacionais da existência de quase-estrelas. Isso se deve ao fato de que se acredita que elas só existiram há muito, muito tempo. Elas podem ter sido estrelas muito maciças da população terceira, que são extremamente raras e difíceis de detectar. Também é muito improvável que alguma delas ainda exista hoje, devido ao seu tempo de vida muito curto, apenas 7 milhões de anos. Então, por que os cientistas acreditam que as quase-estrelas poderiam ter existido? Porque eles estão procurando maneiras de explicar como os buracos negros supermassivos se formaram tão cedo na história do universo. Eles são encontrados no centro da maioria das galáxias. Mas como esses monstros podem ter se formado tão rapidamente? Afinal de contas, leva muito tempo para que pequenos buracos negros se transformem em buracos negros supermassivos. É aí que entra a ideia das quase-estrelas. Essas estrelas não são apenas forças destrutivas da natureza. Elas são como os faixas pretas na arte marcial da gravidade. Elas podem dobrar e torcer qualquer coisa à sua vontade. É por isso que essas estrelas, se realmente existiram, desempenharam um papel crucial na evolução das galáxias. Elas devem ter sido fundamentais na formação do universo como o conhecemos. Portanto, esses buracos negros de tamanho intermediário que elas deixaram para trás poderiam eventualmente se transformar em buracos negros supermassivos nos centros das galáxias. Mas ainda não conseguimos resolver esse mistério cósmico. A detecção e o estudo de estrelas buraco negro é como tentar encontrar uma agulha em um palheiro, só que em vez de uma agulha, é um objeto invisível e misterioso, e em vez de um palheiro, é a vasta extensão do espaço. Mas com a ajuda de uma tecnologia muito legal e muita inteligência, os cientistas estão chegando perto de descobrir os segredos desses gigantes celestes. Aqui estão algumas coisas que podem nos ajudar nessa pesquisa. Em primeiro lugar, as ondas gravitacionais. Elas são como ondulações no tecido do espaço-tempo causadas pelo movimento de objetos maciços. Albert Einstein as previu no século XX, mas elas foram finalmente detectadas apenas em 2015. Nós as detectamos ao observar a colisão de dois buracos negros. Essa descoberta confirmou que os buracos negros podem se fundir e que eles são uma fonte poderosa de ondas gravitacionais. Os cientistas acreditam que, ao estudar essas ondas, eles poderão aprender mais sobre como os buracos negros se formam e crescem. No momento, eles usam a sonda espacial LISA para estudá-los. Ao combinar as informações da LISA com outras observações, os cientistas esperam aprender mais sobre esses objetos celestes aterrorizantes. Também podemos tentar detectar quase-estrelas observando os efeitos de sua gravidade em objetos próximos. É como tentar identificar um criminoso por suas impressões digitais. Por exemplo, se um buraco negro estiver localizado próximo a uma estrela, os cientistas podem observar a luz da estrela sendo distorcida à medida que é puxada em direção ao buraco negro. E, é claro, podemos usar nossas tecnologias, como os telescópios de raios-x, infravermelho e rádio. Isso nos permite estudar os buracos negros de várias maneiras e em diferentes estágios de suas vidas. Em outras palavras, os cientistas estão trabalhando arduamente para descobrir os segredos desses gigantes celestiais. Desenvolvemos novos telescópios, procuramos buracos negros primordiais e tentamos entender a conexão entre as estrelas de buracos negros e a matéria escura. E estamos fazendo algumas descobertas incríveis, assim como com as ondas gravitacionais. Todas essas coisas nos deixarão mais próximos de descobrir os segredos das quase-estrelas. E quando descobrirmos a verdade sobre elas, isso se tornará uma nova página em nossa história científica. Há 13,8 bilhões de anos, uma explosão misteriosa aconteceu no espaço. Era o caos, a época em que as estrelas, planetas, asteroides, o resto dos corpos espaciais e galáxias nasceram. Era o Big Bang,
uma teoria que todos conhecemos. Mas ninguém sabe ao certo o que aconteceu, de onde veio o universo e o que existia antes. Alguns até pensam que ele passou por um ciclo em que se contraiu e se expandiu várias vezes. Em 1991, um cosmologista da Universidade de Stanford, chamado Andrei Linde, apresentou um artigo com a ideia principal de que havia a possibilidade de o universo ter sido criado em um laboratório. A teoria dizia que havia uma chance de uma civilização avançada em algum lugar ter criado nosso universo. Ela criou um cosmos inteiramente novo, que mais tarde evoluiu para seus próprios planetas, estrelas e formas inteligentes de vida. 30 anos depois, muitos cientistas levam essa teoria muito a sério. Eles até começaram a falar sobre coisas que nós, como civilização, podemos fazer para chegar a um nível tão avançado. A teoria diz que essa civilização evoluída decidiu adicionar a tecnologia que ajudou a criar um novo universo do nada. Isso aconteceu por meio de tunelamento quântico. Isso é quando um átomo pode aparecer do lado oposto de alguma barreira, mesmo que seja impossível, considerando as leis da física de nosso mundo. Tipo, se você quer passar por um muro alto, mas não consegue fazer isso com escadas ou dando a volta por algum lugar. Imagine que pode simplesmente passar por ele como um fantasma. No nosso mundo, isso não é possível, mas um povo mais avançado talvez seja capaz disso, além de descobrir como poderia criar novos universos. Agora mesmo, na escala cósmica, poderíamos ser uma civilização classe C. Não sabemos como recriar algumas coisas, como as condições da Terra para quando nossa estrela central, o Sol, se extinguir. Se conseguirmos nos tornar uma classe B, aprenderemos a ajustar as medidas para ser independentes dele. Isso significa que poderemos aprender a viver mesmo sem ele. E se subirmos de nível e nos tornarmos classe A, poderemos recriar as condições cósmicas e produzir nosso próprio cosmos em laboratório. Pensamos no mundo em que vivemos por meio de 3 dimensões de espaço: leste-oeste, norte-sul e em cima e embaixo. Também existe uma dimensão de tempo, o que significa que podemos distinguir o passado do futuro. Uma quinta representaria mais uma extra do espaço. A hipótese da existência dela foi mencionada pela primeira vez na década de 1920 e foi inspirada na teoria da gravidade de Albert Einstein, que disse que o espaço-tempo é deformado por matéria e energia. Não conseguimos perceber essas 4 dimensões, mas vemos como um objeto se move e atribuímos isso à gravidade. E talvez haja alguma outra força, como a eletromagnética, que é mais de 1000 vezes mais forte do que a gravidade, que poderia explicar as coisas que acontecem nessa dimensão extra. A quinta é curvada de uma maneira que não conseguimos ver, mas a ideia sobre ela foi mencionada em uma teoria das cordas, que considera o universo como cordas realmente pequenas de massa e energia, não como partículas. E vibram em um espaço-tempo de 10 dimensões, considerando que 6 são enroladas e bem menores do que um único átomo. Isso levou a imagem do universo como uma ilha 3D que flutua em um espaço-tempo de 10 dimensões. Além disso, a quinta pode ser uma explicação excelente para nos dizer mais sobre a matéria escura, que é a coisa invisível com massa, mas não podemos vê-la, e ela não é capaz de interagir com a matéria comum. Ela é 85% de toda a matéria no nosso universo, que não pode ficar parado, está constantemente em movimento, contraindo ou expandindo. Costumávamos pensar que havia 100 bilhões de galáxias, mas descobrimos que são mais de 1 trilhão. Elas estão se afastando umas das outras. É isso que significa quando os cientistas dizem que o universo está se expandindo o tempo todo. E há vazios entre as galáxias que às vezes se estendem por milhões e milhões de anos-luz. Mas esses espaços podem conter muito mais matéria do que nelas. Ainda assim, as estrelas geralmente não podem ser formadas ali, porque a matéria entre essas áreas tem densidade mais baixa. Mas ainda existem muitas das chamadas de intergalácticas. Um bom exemplo é o aglomerado de galáxias de Virgem. 10% deles são estrelas intergalácticas. Não sabemos exatamente como chegaram lá, mas existem 2 maneiras possíveis. Uma, elas podem colidir, fundir-se ou passar perto de outra galáxia que pode expulsá-la de sua galáxia-mãe. Opção número 2. Um buraco negro supermassivo pode acelerar uma estrela a velocidades muito altas se houver um encontro próximo, o que pode, novamente, fazer uma estrela ser expulsa de sua galáxia-mãe.
Se você tivesse um ímã gigantesco, poderia até mesmo puxar algo dos arredores de um buraco negro. Isso é possível se o campo magnético próximo a um buraco negro supermassivo for tão forte quanto o de um comum. Mas não funciona se estivermos falando de materiais que já estão além do horizonte de eventos dele. Esse é um local com uma força gravitacional muito forte. Nem mesmo a luz consegue escapar. Você precisaria acelerar este material até a velocidade da luz, pelo menos, para fugir. Para isso, necessitaria de uma quantidade infinita de energia. Porém, um ímã pode ajudar se algo está indo em direção ao buraco negro, mas ainda não conseguiu entrar. Quando alguém menciona um deles, você pode imaginar um vazio gigante no espaço. Mas a Via Láctea provavelmente contém milhares de buracos negros menores que flutuam ao redor da galáxia. Quando uma estrela chega ao fim, ela se destrói em uma explosão de supernova, que é um cataclismo de energia. Nesse caso, as densidades no núcleo atingirão um estado intenso o suficiente para que nada possa escapar. Ao mesmo tempo, a maior parte explode para fora, mas uma parte entra em colapso para dentro, criando um buraco negro. Quanto maior for a estrela, maior será o buraco, que então engole tudo que vier em seu caminho, incluindo outras estrelas também. No momento em que uma é sugada, é destruída por causa da forte gravidade dentro do buraco negro. Algumas das partes dela caem nele, enquanto outras são ejetadas em velocidades incrivelmente altas. Alguns buracos negros podem ter sido formados de uma maneira diferente. Os primeiros estágios do nosso universo foram, para dizer o mínimo, bastante caóticos. Ele tinha altas temperaturas e pressões e estava em um estado que moldou todo o cosmos. Sob as condições certas, qualquer velho fragmento de gás pode ter se encolhido para se tornar um buraco negro, que pode ter muitos tamanhos diferentes, de algo que pesa alguns quilos até massas gigantes como milhares de sóis, além dos intermediários. Eles não são realmente pretos, e sim áreas com forte gravidade, sendo que nada consegue escapar ao entrar. E se alimenta de radiação eletromagnética, como luz e partículas espaciais. Como estão consumindo matéria o tempo todo, emitem um brilho escuro. A Terra não está tão perto da borda inóspita do Sistema Solar. Somos o 6º planeta. Os cientistas fizeram um mapa 3D muito legal dele, no qual podemos ver a aparência da borda. Demorou 13 anos para projetá-lo. A fronteira é chamada de heliosfera externa. Ela marca a área no espaço onde o vento solar, que é o fluxo de partículas carregadas que nosso Sol emite, é desviado e envolto pela radiação que vem da região vazia, além do nosso Sistema Solar. A camada interna da heliosfera é onde o Sol e os planetas têm uma forma aproximada de uma esfera, enquanto a externa não é tão simétrica. Essa simetria acontece porque nossa estrela está se movendo pela galáxia e passa por atrito com a radiação à sua frente.